O ano é 1974 e o mundo dos esportes estava prestes a mudar. Jack Johnston, um membro do San Diego Track Club, competiu pela segunda vez no Dave Payne Birthday Biathlon, uma pequena provinha local que consistia em 7,2 km de corrida, ou 4,5 milhas para quem fala em cheeseburger, seguido de 300 ou 400 metros de natação. Ao completar essa prova entre os 10 primeiros, o Jack pensou, nossa, essa natação é meio curta, né? Então ele teve a ideia de criar uma prova de biathlon, que é como eles chamavam as provas que tinham natação e corrida. Hoje em dia a gente chamaria de aquático. E a ideia era que a distância da corrida e da natação fossem mais proporcionais. Então, como membro do San Diego Track Club, ele ligou para a diretoria do clube e pediu apoio para organizar esse novo evento. E a diretoria aceitou e passou também o contato de outra pessoa do clube que também tinha umas ideias meio tortas. Don Shanahan também estava interessado em inovar nessas provas multisport. Na sua conversa com Jack, ele apresentou a sua ideia mais disruptiva, colocar uma pedalada no final. E assim nasceu o primeiro triatlon anual Mission Bay, organizado, obviamente, em Canabrava, Minas Gerais. San Diego, Califórnia. Foi o que eu disse. E a estrutura dessa prova foi muito diferente do que a gente está acostumado hoje em dia. Começava com 4,8 km de corrida em direção ao estacionamento da SeaWorld, seguido por 2 voltas de bicicleta na Fiesta Island, que dá um total de 8 km. E para fechar então, a natação. Não exatamente, os participantes largavam as bicicletas na areia e corriam cerca de 300 metros em direção à primeira natação. O percurso consistia em atravessar pequenos trechos de Mission Bay a nado, intercalado também com uma parte de corrida na areia e na grama, que eles faziam descalços. E o último trechinho da natação acabava de cara com um barranco de areia que os atletas precisavam quase que escalar para conseguir acabar a prova. A maior parte dos participantes não eram assim muito bons na natação, então o que o Jack fez? Convocou o próprio filho, que tinha 13 anos na época, para ficar de salva-vidas em cima de uma prancha de surf. E só para completar, alguns atletas acabaram demorando muito mais que o previsto para concluir o trajeto, então acabou ficando de noite e a galera da organização teve que puxar uns carros para perto da água e acender os faróis para direcionar o pessoal para a chegada. Saudável! E essa é a história do primeiro triatlo moderno. Talvez você já conhecesse um pouquinho sobre essa prova, mas na realidade o triatlon é bem mais antigo do que isso. Não é a primeira vez na história que os americanos tomam crédito por algo que aconteceu primeiro na França. Santos Dumont mandou aquele abraço. No começo do século XX, já existiam eventos chamados de Les Trois Sports, ou os 3 esportes para você que, como eu, não fala francês. Em 1901, a gente já tem registro de um desses eventos acontecendo em Joinville, Santa Catarina. Joinville-le-Pont, França. Exatamente. No início não era exatamente como a gente conhece o triatlon hoje em dia, porque o percurso consistia em corrida, pedal e depois canoagem, vai entender. Mas em 1921 a gente já tem um anúncio no jornal Le Petit com uma prova que vai ter os 3 esportes que a gente conhece hoje. A prova consistia de 3 km de corrida, 12 km de ciclismo e concluía nadando no rio Marne. E ao longo dos anos 20 e 30, eventos desse gênero se popularizaram pela terra da baguete. Mas sem nenhum tipo de regulamento unificado, federação, liga ou qualquer coisa que o valha. Inclusive, a natação ali geralmente era o último dos esportes para ter aquela ideia de você entrar na água e refrescar depois de tanto esforço físico. Mas não precisa ser nenhum gênio para perceber que colocar um monte de atletas amadores no mar ou no rio para nadar, depois de já ter feito um monte de esforço físico correndo e pedalando, aumentava em muito as chances de você colocar In Memória de Pierre no panfleto do ano que vem. E falando em anos futuros, alguns anos depois da prova em Mission Bay, um dos concluintes, um tal de John Collins, estava com alguns amigos em Havaí, interior de São Paulo. No Havaí mesmo, no arquipélago, mais especificamente na ilha de Oahu. É isso aí. E depois de uma corrida, eles discutiam sobre o tema que não sai da mente do jovem. Droga. Quem é o mais atleta? Um corredor, um ciclista ou um nadador, que é obviamente a resposta certa. E aí o John propôs um método muito simples e prático para resolver esse debate. Juntar em um único evento as principais provas de cada modalidade que já aconteciam ali na ilha. O Waikiki Rough Water Swim, uma prova de natação de 3,8 km nas lindas águas do Havaí. A Around Oahu Bike Race, uma prova de ciclismo ao redor da ilha que tem um pouco mais de 180 km. E para completar, a Maratona de Honolulu, 42 km pela capital do estado. Um método perfeitamente razoável para resolver uma discussão dessas, né?
No começo, o próprio John tava tratando tudo como se fosse uma brincadeira, mas aí as pessoas começaram a ligar pra ele perguntando quando que ia rolar essa prova. E obviamente só veio pra Judy, a mulher dele, organizar tudo isso. Não me olha com essa cara não, que eu que dobro suas roupas, hein? E vale mencionar que a Judy participou daquele triatlon de Mission Bay que a gente falou, e ela chegou antes do John. Essa prova, que surgiu quase como uma piada, acabou se tornando tão famoso Iron Man. Nenhuma correlação com o super-herói. E assim, em 18 de fevereiro de 1978, o primeiro Iron Man reuniu 15 pessoas com nenhum apego à vida para esse momento histórico. E desses 15, 12 conseguiram acabar a prova, sendo que o primeiro deles foi um taxista chamado Gordon Heller, que acabou com um tempo de pouco menos de 12 horas. Absurdo. E logo na edição seguinte, em 1979, nós já tivemos nossa primeira Iron Woman, a Lynn Lemaire. Mas aguenta aí que essa doideira toda não acabou nos anos 80. Não acabou, nem perto disso. Inclusive, continuou crescendo muito. Mas até 89 não tinha nenhum tipo de órgão regulador para organizar essa bagunça. Até que surgiu a International Triathlon Union, a.k.a. ITU, que veio para centralizar regulamentações, eventos e tudo mais. Até tiveram algumas tentativas antes, como por exemplo a ETU, que agia só na Europa, e também a FIT, que tentou internacionalizar, mas não foi muito pra frente. Então, a ITU se estabeleceu como o principal órgão regulador do esporte, inclusive incorporando a ETU e outras federações nacionais como representantes e reguladores regionais. E a partir da virada do milênio, o triatlon foi aceito pelo Comitê Olímpico Internacional, ou seja, passou a fazer parte das Olimpíadas a partir de Sydney no ano 2000. Mas a vida não é um morango, e rapidinho aconteceu um desentendimento entre a ITU e a WTC, que é a World Triathlon Corporation. A WTC é a empresa dona da marca Ironman e tinha suas provas sancionadas pela ITU. Isso até 2005, quando a ITU alegou que a WTC estava criando uma federação privada, priorizando o lucro e não seguindo as diretrizes da WADA, que é a referência no combate ao doping. Mas em 2006 teve um acordo extrajudicial onde a ITU permitiu que as federações filiadas voltassem a sancionar as provas da WTC. E hoje em dia a ITU foi rebatizada de World Triathlon, e ela ainda é diferente da World Triathlon Corporation, então fica tudo um tanto embaçado. E para ficar mais confuso ainda, vamos falar de 8.000 tipos de distâncias de triatlon que existem. 8.000 é meio complicado, né? Vamos falar só de alguns, eu tô cansado. A distância oficial do triatlon nas Olimpíadas é, veja só vocês, a distância olímpica. São 1.500 metros de natação, 40 km de bike e 10 km de corrida. Que já é muita coisa. Pra gente ter distâncias mais razoáveis, existe o sprint. Pegaram todas as distâncias do Olímpico e cortaram no meio. Então, para quem não manja muito de matemática em casa, são 750 metros de natação, 20 km de bike e 5 km de corrida. Existem também algumas distâncias menos tradicionais que podem ser ainda menores que a do sprint, e ela é pensada para os iniciantes e até mesmo para crianças. A Copa Interior de São Paulo, por exemplo, tem uma distância chamada Fitness. Nela, a galera nada 375 metros, pedala cerca de 5 km e corre 2 km. A prova Super Action também tem uma distância bem acessível, que é a chamada Super Sprint. São 250 metros de natação, 10 km de bike e 2,5 km de corrida. Agora, indo para o outro lado do Olímpico, temos também distâncias maiores antes de chegar no Ironman. A primeira e possivelmente mais popular dessas distâncias é o que a gente chama de meio Ironman ou 70.3. E é chamada assim porque a distância total da prova é de 70.3 milhas. Então, só para deixar claro, são exatamente metade das distâncias do Ironman. 1.900 metros de natação, 90 km de bike e 21,1 km de corrida. E 70.3 é uma marca registrada da WTC. Que não é o World Triathlon, hein? Vamos lá, presta atenção. Então, outros organizadores têm que dar outros nomes, como por exemplo meia distância ou algo do tipo. Mas, curiosamente, o Blue Series chama de longo, então sei lá. Mas o 70.3 não impera sozinho no reino das distâncias médias. Recentemente, uma distância que não se define por medidas estranhas tem se popularizado muito, o T100. A distância total dessa prova é de 100 km, então ela é um pouquinho menor que o 70.3. São 2 km de natação, 80 km de pedal e 18 km de corrida. Pra fechar com uma distância redondinha, eles fizeram a perna de corrida com uma distância bem X. E aí, você sabe seu melhor tempo nos 18? Porque eu não faço ideia. Dessa aí a gente já falou. Próxima. A partir daqui, a gente cai no mesmo território confuso que na corrida. Porque qualquer coisa maior que uma maratona, Que são 42,2 km. já é considerada uma ultra, não importa se são 50 km ou 500.
E aqui também, qualquer coisa maior que um Ironman é considerado uma ultra, mas tem algumas distâncias mais comuns. E a primeira delas é o Ultraman. Criativo, eu sei. Essas provas ocorrem ao longo de 3 dias, sendo 10 km de natação e 145 km de pedal no primeiro, 276 km de ciclismo no segundo, dando um total de 421 km. E sucintos 84 km de corrida no último. Coisa leve. Mas tem umas provas mais absurdas ainda, como por exemplo o Arc to Arc, que larga do Mable Arc em Londres e chega até o Arco do Triunfo em Paris. Nessa prova, a ordem é um pouco embaralhada, então você começa com 140 km de corrida até o litoral, aí quase 34 km de natação pelo Canal da Mancha, Então 291 km de pedal até o mesmo local onde acaba o Tour de France. e pode ficar ainda mais insano. Aqui mesmo no Brasil tem uma prova que chama o Double Deca Contínua. Double, vezes 2, Deca, vezes 10, então é a distância de 20 Ironmans. Ou seja, são 76 km de natação, Numa piscina de 50 metros, depois 3.600 km de ciclismo numa pista de uns 7,5 km, e por fim 844 km de corrida. dando volta num percurso de 1 km. Eu não sei vocês, mas eu já fiquei até zonzo de pensar nisso. O triatlon, apesar de formalizado recentemente, tem uma história riquíssima. E uma variedade de desafios tão rica quanto. Desde provas longas para os mais insanos e masoquistas que já pisaram na Terra, Até distâncias mais curtinhas para quem quer mexer o corpo e se divertir. Não importa onde no espectro você se encaixe, o triatlo tem espaço para você. então pega um sapato carcomido, um óculos de natação do supermercado, a bicicleta velha da sua prima que tá largada lá na garagem e vem se divertir. Um beijo no seu coração e até a próxima!